Uma menina de 3 anos, em busca de comida, entrou furtivamente no terreno ancestral e, por acaso, encontrou o ancestral dragão pintado se banhando na floresta. A menina, faminta há 1 hora, sem se importar com nada, subiu e mordeu o traseiro do ancestral. Mal sabia ela que aquela mordida estabeleceu um contrato de mestre e servo. Nesse momento, os imortais, ouvindo o barulho, entraram às pressas. Ao verem o ancestral com o traseiro mordido por uma bolinha de leite, não conseguiram conter o riso. Bai Xing ficou com o rosto escuro. O que há para rir? Prendam essa fera para mim. Ao ouvir que seria capturada, Cao Cao rapidamente pulou e fugiu. Quando os ataques dos imortais estavam prestes a cair, de repente uma fenda espacial apareceu atrás dela, sugando o ar para dentro. Vendo Cao Cao escapar debaixo de seus olhos, Bai Xing ficou furioso e desceu imediatamente para o mundo inferior, especialmente para o clã Yanyan do mundo humano. Quem encontrar essa fera e a trouxer para ele será generosamente recompensado. Do outro lado, Song Xiaofeng viu a bolinha de leite que saiu da formação e ficou pensativo. Mestre, irmão. Cao Cao voltou. Ao ouvir a menina chamá-lo de irmão-mestre, Song Xiaofeng mudou de expressão imediatamente. Não é de admirar que a marca da alma gravada em Cao Cao tenha desaparecido de repente. Ela se transformou em uma besta de 4º nível. Não, não, não. Não me chame de mestre. No máximo somos da mesma geração. Song Xiaofeng, assustado, acenou com as mãos. Ele, um mero cultivador no 8º nível de refinamento de Qi, muito menos ser mestre dela, até mesmo ser seu discípulo já seria suficiente. Vendo sua aparência assustada, Cao Cao não entendeu. Ela se aproximou dele, apontou para a boca e disse, estou com fome. Isso assustou Song Xiaofeng, que rapidamente tirou várias coisas do anel de armazenamento para alimentá-la. Depois que Cao Cao comeu e bebeu à vontade, Song Xiaofeng perguntou cuidadosamente, Cao Cao, você encontrou algum tesouro bom no selo? Tesouro? Cao Cao revirou os olhos. Sim. Lá tinha um peixe enorme, muito gostoso. Peixe? Song Xiaofeng ficou atônito. Será que essa pequenina encontrou alguma besta divina em forma de peixe e a engoliu inteira? Não é de admirar que seu cultivo tenha subido tão rápido. Song Xiaofeng sorriu tolamente. Que tipo de peixe é tão poderoso assim? Da próxima vez me dê um pouco para experimentar também. Claro, Cao Cao respondeu alegremente. Vendo que ela ainda era a mesma de antes, Song Xiaofeng suspirou aliviado. Desta vez vamos mudar de rota. Originalmente planejávamos ir para o Vale da Brisa Fresca, mas agora vamos direto para o clã Yanyan para nos tornarmos discípulos. Lá eles aceitam de tudo. Se você passar no teste, até bestas são aceitas. Essas palavras encheram Cao Cao de surpresa e alegria. Então eu também posso. Claro que sim. Se você não puder, então acho que eu também não conseguiria entrar. O clã Yanyan fica ao norte do continente Fengyuan. De Monte Fuyun, leva pelo menos 1 mês para chegar. Felizmente, encontraram no caminho outros cultivadores indo para o clã Yanyan. Com eles guiando, logo encontraram uma carruagem lince para o clã. Tio, ainda falta muito? Cao Cao perguntou dentro da carruagem, com seus grandes olhos brilhantes piscando. O cocheiro, vendo a menina tão adorável, rapidamente tirou do anel de armazenamento. E então pegou um doce de fruta verde-amarela. Não se preocupem. Vocês veem aquela névoa ao norte do céu? Quando nos aproximarmos do centro da névoa, chegaremos. Embora minha besta espiritual unicórnio não possa voar, ainda é uma besta de 2º nível. Naturalmente mais rápida que vocês a pé. Ao ouvir isso, Cao Cao involuntariamente olhou para a besta unicórnio puxando a carruagem. Mordendo o dedo e perguntou baixinho, besta de 2º nível dá para comer? A besta unicórnio estremeceu toda. E correu com toda a força, com medo de ser comida pela pequenina. Song Xiaofeng rapidamente cobriu seu rostinho do tamanho de uma palma. Isso não se come, senão como vamos chegar ao clã Yanyan? Lá você pode comer o que quiser. Cao Cao balançou a cabeça como se entendesse. Depois de cerca de 10 dias de viagem, finalmente chegaram ao sopé do Monte Yanyan. O cocheiro acenou alegremente. O clã Yanyan fica construído nesta montanha. Minha carruagem não pode voar, só posso levá-los até aqui. Song Xiaofeng perguntou chocado. Esta montanha quase toca o céu. Você não está dizendo que temos que subir sozinhos, está? Ao ouvir sua pergunta, o cocheiro ficou descontente. Com um movimento de sua manga, expulsou todos os 3 da carruagem. E então disse suavemente a Cao Cao, pequenina, subir a montanha tem um atalho. Este velho também tentou se tornar discípulo aqui. Se você quiser subir, este talismã pode lhe dar sorte.
Depois de receber o talismã, Tal Tal primeiro ficou feliz, depois o levou à boca e mordeu. Não conseguia mastigar. O cocheiro rapidamente a impediu e, rindo, bagunçou o cabelo de Tal Tal. Isso não se come. Guarde bem. Suba 100 passos e você chegará diretamente ao portão do clã Yanha. Tal Tal balançou a cabeça como se entendesse. E disse educadamente ao cocheiro, obrigada, tio. Entendi. Finalmente, o cocheiro ajudou Tal Tal a descer da carruagem, balançou a manga e partiu, desaparecendo em um instante. Quando Song Xiaofeng se recuperou, Tal Tal já tinha disparado montanha acima, assustando-o a gritar. Tal Tal, não saia correndo. Mas antes que ele terminasse, o corpo de Tal Tal desapareceu em uma névoa. Os três correram para lá, mas não encontraram vestígios de Tal Tal. Quando a névoa se dissipou, Tal Tal sentiu a cabeça pesada e os pés leves, demorou um pouco para se recuperar. Nesse momento, uma voz feminina clara soou em seus ouvidos. Nossa, a primeira a chegar ao clã. Parece bem fofinha. Quem está falando? Tal Tal perguntou com sua vozinha infantil, enquanto uma luz branca apareceu ao seu lado. Que coisinha fofa, olhos redondos, só um pouco baixinha. A moça se encantou e foi logo apertar o rosto de Tal Tal. Me solta! O rosto de Tal Tal mostrava rejeição total, braços e pernas se debatendo. O jovem elegante ao lado se apressou em intervir. Chega, irmã Ku, não assuste a pequena, ela é do nosso Vale da Imortalidade. A moça ficou surpresa ao ouvir isso. Vale da Imortalidade? Você está dizendo que este pestinha é uma besta espiritual. A irmã Ku não tem cultivo suficiente, por isso não consegue ver. Mas eu, sendo também uma besta espiritual, entendo bem. Pestinha, venha cá. Chame-me de irmão Yue Feng. Isso fez o rosto da moça escurecer na hora. Irmão Yue Feng, você sabe muito bem como falar. Embora a maioria das bestas espirituais morem no Vale da Imortalidade, não é uma regra absoluta. Acho que a pestinha pode muito bem vir para o nosso pico do bambu verde. Esta é uma besta espiritual em forma humana. Quem não ficaria com vontade de tê-la? Até mesmo o Vale da Imortalidade, atualmente, tem no máximo 5 bestas espirituais assim. Errado, errado, tudo errado. Na minha opinião, esta pequena tem ossos impressionantes, perfeitos para trilhar o caminho do cultivo. Por que não se juntar ao nosso pico do pequeno anel? Uma risada ecoou do céu. Um homem de roupas roxas desceu voando em sua espada. Todos então olharam para Tal Tal, que estava no centro. Pequenina, quem você escolhe? Com todos encarando assim, Tal Tal demorou um pouco para perguntar baixinho. Na casa de vocês tem comida gostosa? Tem, claro que tem. O que você quiser comer, terá. Vários responderam em uníssono. Tal Tal ficou radiante ao ouvir isso. Mas ficou confusa. Se todos têm comida gostosa, será que poderia passar um tempo na casa de cada um? Enquanto ela estava indecisa, vários raios de luz coloridos surgiram no céu. Eram os jovens das grandes famílias, seja em carruagens voadoras, ou voando em suas espadas. O primeiro a chegar foi um homem de roupas finas, pisando em uma espada azul, com o cabelo preso em um coque. Ele olhou com confiança para o grupo que se aproximava lentamente no céu, e deu passos largos para frente, mas depois de 2 passos viu uma menininha rosada e fofa olhando para ele de perto. Vendo que suas roupas não eram do discípulo da seita Yanyan, será que ele era o primeiro a chegar? Percebendo que a expressão de seu mestre não era boa, o acompanhante imediatamente gritou com Tal Tal, garotinha, volte para onde veio. Este não é lugar para você estar. Garotinha, está falando de mim. Tal Tal piscou seus olhos grandes e apontou para si mesma, perguntando com ar inocente. Quem mais poderia ser? Saia daqui agora, ou não nos responsabilizaremos. Tal Tal não entendeu. Ficou parada, pensando se aqueles ali poderiam ser comestíveis, vendo que Tal Tal o ignorava. O homem mudou de expressão e de repente bateu na testa de Tal Tal. Tal Tal soltou um som de surpresa. E sem pressa, levantou a mão para segurar o pulso do homem, e o mordeu. Coisinha! Você ousa me morder! O homem, furioso, balançou o braço com força, mas não conseguiu se livrar de Tal Tal. No final, ele mesmo soltou a mão e, com desprezo, mostrou a língua. Essa carne também não é gostosa. Que Xijie e os outros da seita Yanyan viram a cena e sorriram cúmplices. Parece muito borrado, não consigo ver nada. A irmã que olhou na direção que apontavam. Ele encarou Tal Tal, pronto para continuar. Insolente! Aqui é a seita Yanyan. Desde quando vocês podem lutar à vontade aqui? O irmão Yue Feng gritou, liberando sua aura.
Sabendo que tinha ofendido alguém sem querer, o jovem líder se apressou em se desculpar. Foi nossa culpa. Por favor, perdoe-nos, mestre. Já que reconhecem o erro, agora que o teste ainda não começou, esperem pacientemente e não criem mais conflitos, ou arcarão com as consequências. Com isso, o ambiente ficou mais quieto. Quando o último sino soou, Song Xiaofeng finalmente chegou apressado. Então a voz fria de Qi ecoou. Já que todos estão aqui, sigam-me para o pavilhão do Tesouro Celestial para o teste. Dito isso, ela balançou sua manga longa, e uma faixa branca. Enrolou todos e os levou direto para as nuvens. Alguém perguntou animadamente, o que é aquilo entre as nuvens? Parece muito nebuloso, não consigo ver claramente. A irmã mais velha deu uma olhada na direção que eles apontavam. Essa é a plataforma de perguntar aos imortais onde o patriarca desce. Com o seu cultivo atual, naturalmente não conseguem ver as barreiras de lá. Mas desta vez, os discípulos recém-chegados poderão ouvir os ensinamentos do patriarca em 3 meses. Esta é uma grande oportunidade, vocês devem aproveitá-la bem. Depois de dar uma volta, finalmente chegaram ao pavilhão do Tesouro Celestial. 7 tios do estágio de formação do núcleo os esperavam ali. Besta espiritual em forma humana, raiz espiritual celestial, muito bom. Parece que este ano há muitos talentos. O JNSHN do Salão da Sombra Caída acariciou a barba rindo. Bastante satisfeito com os discípulos deste ano. Com o som de teste iniciado, FUJNSHN acenou com a mão. Um feixe de luz azul saltou de seu dedo, transformando-se em uma esfera reluzente que girava. Voou em direção ao grupo abaixo, e em pouco tempo a maioria já havia concluído o teste. Apenas Song Xiaofeng esperava ansiosamente, vendo a esfera de luz se aproximar de Tal Tal ao seu lado. Ele rapidamente transmitiu por telepatia, Tal Tal, é sua vez. Tal Tal acenou com a cabeça, até mesmo um pouco animada. No momento em que sua consciência espiritual quase penetrava em seu corpo, de repente uma voz anciã ecoou, não precisa testar. Pequenina, venha para o Vale dos Espíritos Imortais. Uma voz anciã e imponente rompeu o ar. Embora a pessoa ainda não tivesse aparecido, vários tios mestres, cheios de energia espiritual, apressaram-se a fazer reverências. Saudamos o ancião Yu Yunzi. Dispensem as formalidades. Num instante, viu-se um velho de barba branca com túnica negra aparecer ao lado de Tal Tal. Após lhe dar um sorriso muito amigável, agitou a manga larga, e os dois se transformaram em um raio que desapareceu do pavilhão do Tesouro Celestial. Os tios mestres no palco ficaram boquiabertos. Ninguém esperava que o ancião Yu Yunzi, do Vale dos Espíritos Imortais, viesse pessoalmente roubar a garota. Mas o pequeno incidente não afetou os testes seguintes. Cerca de 5.000 pessoas vieram, e apenas mais de 300 passaram. Do outro lado, Yu Yunzi estava mostrando o Vale dos Espíritos Imortais a Tal Tal. Comparado a outros lugares, o Vale dos Espíritos Imortais tinha um clima agradável, paisagens deslumbrantes, além de montanhas, penhascos, bancos de areia e abismos, perfeitos para vários monstros cultivarem. Depois de darem uma volta, Yu Yunzi levou Tal Tal para conhecer os irmãos mais velhos do vale e o entregou a Mu Shen. Fez com que ele se tornasse discípulo desse monstro de nível 8 de transformação, ao saber que Tal Tal era uma besta transformada. Mu Shen ficou radiante e lhe deu imediatamente um monte de elixires e medicamentos para auxiliar no cultivo, além de lhe entregar um conjunto de técnicas adequadas. Após a cerimônia de discipulado, Yu Yunzi acenou para ele. Pequenina, venha cá. Tal Tal correu alegremente até ele, com seus grandes olhos brilhantes e uma expressão de expectativa. Yu Yunzi estendeu a mão e tocou seu centro da testa, querendo ver qual era a forma original de Tal Tal. Mas viu apenas um caos e ouviu um nítido rugido de dragão, o que o assustou e fez com que retirasse rapidamente sua consciência espiritual. Levou um tempo para se recuperar, então, com expressão séria, deu a Tal Tal um item, dizendo, use bem, será de grande utilidade. Ao receber esses 2 tesouros, Tal Tal pulou de alegria no lugar. De repente, lembrou-se de algo. Vovô mestre, estou com fome. Onde tem comida? Yu Yunzi balançou a cabeça, chamou Fenji e disse, leve sua irmã mais nova para o pavilhão da verdadeira cultivação. Do outro lado, o grão ancestral Liao Eng ouviu sobre o que Yu Yunzi fez no pavilhão do Tesouro Celestial. E balançou a cabeça, na sua idade, ainda tão competitivo. Nesse momento, ele sentiu subitamente uma convocação e se transformou em uma sombra de luz, apressando-se para o salão do dragão enrolado.
Viu um pergaminho dourado se abrindo lentamente no ar. 3 domínios divinos desceram, fazendo Liao Eng suar frio. Irmão mais velho. O ancestral já emitiu vários domínios divinos, mas até agora não encontramos a besta feroz que ele mencionou. Daqui a 3 meses, ele virá pessoalmente ao altar do convite imortal. Como vamos prestar contas? Liao Eng suspirou e só pôde continuar enviando discípulos para procurar, já que é uma besta feroz que ele valoriza tanto. Provavelmente não é fácil de lidar. O problema é que o ancestral não disse como a besta se parece, apenas que é extremamente feroz. Temendo que cause desastre nos 3 reinos, ele insiste que seja capturada e tratada pessoalmente por ele. Como vamos encontrá-la? Liao Eng balançou a cabeça levemente, muito angustiado. Que besta feroz é essa? Que faz o ancestral dar tanta importância, a ponto de emitir uma perseguição com domínio divino? Nesse instante, Cao Cao espirrou alto. Irmão mais velho, o pavilhão da verdadeira cultivação está perto. Calma. Já estamos chegando. Fengi afagou sua cabecinha com carinho para acalmá-lo. Que cheiro gostoso! Estou vendo. É ali. O nariz de Cao Cao era muito sensível. Ao sentir o cheiro, saiu disparado. O pequeno se transformou numa bolinha de neve peluda, mesmo sem usar artefatos, voava bem rápido. Fengi apenas balançou a cabeça com um sorriso, então ativou seu artefato e o seguiu. Cao Cao aterrissou de um salto, com suas 4 patas felpudas empurrando o chão. Quando estava prestes a se transformar em forma humana, foi observado por um homem vestindo o uniforme da seita do frio fumegante. Que tipo de besta é essa? É até bonitinha. Por que não me acompanha? Pequenino, garanto que terá recursos abundantes. Em menos de 300 anos, pode estabilizar sua transformação. Cao Cao não ligou para ele. Só queria comer com urgência. San Lian, vendo sua arrogância, irritado, liberou a pedra espiritual. Tentou suprimi-lo, mas Fengi se transformou em uma sombra branca e apareceu rapidamente. Protegeu-se diante de Cao Cao, e quando os dois estavam prestes a lutar, 3 badaladas de sino soaram de repente. Em seguida, a transmissão do grande ancião ressoou. O patriarca está prestes a descer ao Palácio da Imortalidade. Todos os novos discípulos devem ir imediatamente, sem demora. Não havíamos combinado 3 meses? Por que a antecipação de repente? Então Fengi agarrou a gola de Cao Cao e a ergueu. Erguendo-a, mestre, estou com fome. Cao Cao se debatia sem parar. Você disse que teria comida gostosa aqui. Enquanto voava, Fengi explicou. Não se apresse, pequena irmã. No Palácio da Imortalidade você poderá se fartar. Lá, a energia espiritual é a mais densa de todo o continente Fengyuan. Não perca essa oportunidade. No Palácio da Imortalidade, os 7 grandes anciãos estavam animados. Por que o patriarca desceu antes do previsto? Será por causa da besta feroz? Em pouco tempo, alguns raios de luz cruzaram o céu. Os novos discípulos, ouvindo a ordem, chegaram ao mesmo tempo. Ao pensar que o patriarca desceria ao altar de Jade, todos mostraram expectativa e até um pouco de tensão. Aquele é o antigo dragão verdadeiro patriarca. Apenas vê-lo já é uma grande bênção. Pequena irmã, só posso te levar até aqui. Não posso atravessar a barreira dali. Vá sozinha. Garanta essa oportunidade imensa. Tão viu uma figura familiar aparecer. Song Xiaofeng se espremeu entre a multidão e chegou ao lado de Tão. Mestre, irmão mais velho, Tão ficou contente ao ver um conhecido. Sorrindo, ela agarrou a mão de Song Xiaofeng. Silêncio! Nesse momento, o grande ancião Liao Eng disse. Uma transmissão ensurdecedora se impôs. Preparem a formação, iniciem o ritual. Convidem o patriarca a descer. Com um som pesado de sino, os 7 grandes anciãos voaram para o céu, transformando-se em 7 luzes deslumbrantes, cada um pisando no ar. Posicionaram-se nas 7 direções do altar de Jade para formar a formação. No instante seguinte, um raio dourado desceu das densas camadas de nuvens. Então, um rugido de dragão veio dos 9 céus, descendo majestosamente. Bem-vindo, patriarca! Todos, oprimidos por essa pressão aterrorizante, prostraram-se no chão sem ousar levantar a cabeça. Em seguida, um dragão prateado emergiu dos 9 céus, e num piscar de olhos, transformou-se em um belo homem vestido com uma túnica prateada, pairando no ar. Peixe? Que peixe? Tão olhou para o homem de túnica prateada no altar de Jade, babando sem parar. O sabor que antes estivera entre seus lábios ainda a fazia ansiar. Peixe? Que peixe? De onde veio o peixe? Song Xiaofeng ficou apavorado. Quando tentou impedi-la,
viu que Tão Tão já havia se levantado, impulsionado com as pernas, transformando-se em um raio vermelho que rompeu o ar. Song Xiaofeng sentiu que algo terrível estava para acontecer. Enquanto se horrorizava, começou a pensar no que Tão Tão dissera. Aquele peixe, não seria o nosso patriarca dragão verdadeiro? Acabou, tudo acabou. Nesse momento, Bai Yan sentiu uma aura familiar se aproximando. Então resmungou. Num lampejo vermelho, um bolinho de bebê já havia rompido o ar e chegado à sua frente. De novo você. Ele ia erguer a mão para se defender, mas a criatura era muito rápida. Mergulhou em seu peito, esticou a cabecinha e mordeu sua clavícula. 12. Você. Bai Yan ficou sem palavras. Não é assim. Toda vez que nos encontramos, você morde. E ainda suga metade do meu sangue essencial. Agora ele não conseguia nem mesmo revidar. Além disso, com a marca da alma, não tinha como lidar com aquela bestinha feroz. Quem diria que este patriarca dragão divino, diante de tantos discípulos, seria feito refém por uma bestinha feroz, incapaz de se mover? Só podia deixá-la sugar seu sangue essencial. O que está acontecendo? Os discípulos abaixo estavam confusos. Por que a transmissão do patriarca ainda não começou? Dado o nível de cultivo desses novos discípulos, naturalmente não conseguiam ver o que se passava no altar de Jade. Já os anciãos viam tudo claramente, mas não sabiam o que fazer, especialmente o grande ancião Liao Eng. Seu coração estava confuso, sua expressão estranha. Devo ajudar este patriarca ou não? Mas se eu for atingido, não conseguirei suportar. Avu! Tão Tão sugava cada vez mais animada. Este peixe era mais gostoso do que qualquer coisa que já encontrara. Quando ela mordeu novamente a marca espiritual em forma de flor no pescoço de Bai Yan, ele se assustou e franziu a testa. E Tão Tão também caiu em uma névoa. Em sua mente, vozes estranhas surgiram novamente, como se duas mulheres estivessem conversando. Mãe, até a senhora está do lado da irmã mais velha? Ela quer sugar minha energia verdadeira e sangue essencial. Você sabe o que acontece com nossa família de espíritos verdadeiros se perdermos a energia verdadeira e o sangue essencial? Sua irmã mais velha é a única em 10.000 anos na família Ye com um sangue verdadeiro tão denso. Ela é o futuro da família Ye. E eu? O que sou eu? Uma peça descartada por vocês. Desculpe, criança. Na próxima vida, sua mãe compensará você. Ah, dói. Minha cabeça dói. Gotas de suor escorriam da testa de Tão Tão. Instintivamente, ela soltou a boca. Seus olhos estavam cheios de complexidade e dúvida. Nesse momento, um grito de fênix rompeu o ar. Viu-se uma gigantesca fênix de 7 cores descendo do céu, com suas asas batendo uma vez. Instantaneamente, o espaço ao redor de Bai Yan e sua companheira foi rasgado, e a fênix se transformou em um raio de luz colorido, envolvendo os dois no palco de Jade. Em um instante, o poder divino puro, como ondas avassaladoras, se espalhou ao redor. As pessoas foram empurradas para trás pela força divina repentina e caíram dolorosamente no chão. Até mesmo os 7 anciãos não aguentaram, sentiram seus olhos escurecerem e desmaiaram completamente. A fumaça e as nuvens gradualmente se dissiparam, revelando lentamente a figura de um homem de túnica prateada. Ele se sentou exausto, apoiado nas raízes da enorme árvore antiga azul orquídea. Respirando levemente, não muito longe dele, estava um belo homem vestindo uma túnica colorida e uma coroa de fênix na cabeça, segurando uma bolinha fofa de leite que se debatia com 4 patas. Esticando-se em direção ao homem de túnica prateada. Me solta, peixe! Meu peixe! É esta a besta feroz que você procurou através dos 3 reinos? O homem de túnica colorida ergueu Tal, observando-o com interesse, examinando seus grandes olhos brilhantes. Seus olhos de fênix continham um sorriso enigmático. Realmente muito feroz. Bai Yan franziu a testa, e a árvore antiga azul orquídea atrás dele começou a tremer, enquanto folhas cobertas de luz azul caíam em profusão. Ling Yuan, você veio só para dizer essas bobagens? Não fique com raiva. Se eu não tivesse rasgado o espaço e forçado vocês a voltarem ao reino divino, aquelas pessoas do mundo inferior não teriam visto seu estado constrangedor? Estou te ajudando. Assim que ele terminou de falar, antes que Ling Yuan pudesse se vangloriar, de repente a energia espiritual ao redor surgiu. As folhas espalhadas se transformaram em lâminas afiadas e pontiagudas, voando diretamente em sua direção. No chão, sem que ninguém percebesse, uma camada de gelo se formou, e até mesmo a energia genuína de Ling Yuan foi em grande parte bloqueada. Esse velho ainda tem um temperamento tão grande.
Ling Yuan foi forçado a abrir uma barreira de 7 cores para proteger a si mesmo e a Tal, mas sabia, conhecendo o poder do verdadeiro dragão ancestral, que isso só resistiria por um tempo. Em breve, a barreira não aguentaria. Peixe! Meu peixe! Tal continuava se debatendo sem parar. Ling Yuan revirou os olhos. Chega de peixe! Em breve seremos comidos por esse peixe dele. Diante da pressão de Baiyan, o verdadeiro dragão ancestral, Ling Yuan sabia que não podia vencer, então transmitiu secretamente. Você não quer salvar Ziton? Não esqueça que ele morreu por sua causa. A alma dele dispersa. Permanece nos 3 reinos. Eu já revirei o reino divino inteiro e não encontrei nada. Isso prova que a alma dele está no mundo inferior, e nem você nem eu podemos quebrar o vazio e ficar muito tempo no mundo inferior. Mas este pequeno é diferente, ele veio originalmente do mundo humano. Assim que ele disse isso, a energia espiritual presa nas folhas azuis se dissipou, e elas voltaram à sua forma original, caindo lentamente, dando a Ling Yuan uma chance de respirar. Baiyan não disse nada, apenas acenou com a mão. O gelo congelado se quebrou, transformando-se em geada que se espalhou pelo ar. Já que ele parou, provava que concordava com a proposta de Ling Yuan. Ling Yuan suspirou aliviado. Preparou-se para continuar falando, mas de repente sentiu uma dor aguda na mão. Ele inspirou fundo. Olhou para baixo e viu que não sabia quando Tal, que estava em sua mão, tinha. A pequena besta feroz, sem achar nada de errado, piscou seus grandes olhos. E disse com raiva, você não é tão gostoso quanto ele. Ling Yuan ficou furioso. Ele, o venerável ancestral fênix colorida, o líder dos cultivadores, possuindo nos 3 reinos a essência e o sangue verdadeiros mais abundantes, e essa criatura disse que ele não era gostoso, enquanto ele estava irritado. Tal já havia avançado em direção a Baiyan, babando e com os olhos brilhando. Sabendo que a pequena besta feroz estava pensando, Baiyan se moveu para a frente de Tal. Seus olhos brilharam e ele se preparou para atacar. Mas foi segurado por Baiyan pela cabeça peluda. Um fio de energia espiritual penetrou rapidamente nas profundezas de seu espírito. Besta feroz e avassaladora! Não é de admirar que seja tão cruel. No entanto, ainda há um leve traço do sangue essencial da Qinluan, difícil de detectar. Interessante. Baiyan sorriu levemente e retirou a mão. Tal deu um passo para trás instintivamente, olhando para Baiyan com total cautela. Sua fonte divina está gravemente danificada. Precisa de descanso lento e gradual para que sua cultivação se recupere completamente. No entanto, estou curioso sobre o descendente do Tao-Ti. Por que apareceu no mundo mortal? Naturalmente, Tal não podia responder a isso. Neste momento, ela o encarava com os olhos arregalados, cheios de cobiça. Aproveitando a distração de Baiyan, ela se lançou novamente sobre ele, mas infelizmente foi detida por 2 dedos de Baiyan em sua testa. O sangue essencial do antigo dragão divino não é tão fácil de refinar. Mesmo que sua forma verdadeira seja a de Tao-Ti, beber demais pode causar morte súbita. Tal parecia entender e não entender ao mesmo tempo, sem compreender. Inclinando a cabeça, ela encarou Baiyan de forma adorável e confusa. Sem saber no que pensava, Baiyan, resignado, soltou ar e perguntou: qual é o seu nome? Ela abriu a boca e disse um Ye. Mas não houve continuação por um bom tempo. Só depois de um momento, ela respondeu com hesitação. Meu nome é Le Tal. Que nome casual! Onde é casual? Foi o irmão mestre quem deu, protestou Tal, irritada. Ao ouvir de irmão mestre, Baiyan exalou uma aura extremamente assustadora, e alguns flocos de gelo se condensaram no ar. Sendo ela descendente de Tao-Ti, como poderia considerar um mero cultivador do mundo inferior como mestre? Tal não entendia. O irmão mestre não a deixava chamá-lo assim, e agora este peixe também não a deixava. Mas o irmão mestre é o irmão mestre. Se não o chamasse de irmão mestre, como deveria chamá-lo? Seus olhinhos giravam sem parar. Depois de pensar muito, ela não conseguia entender. Baiyan sabia que sua alma estava danificada e sua mente ainda imatura. Falar mais não adiantava, então ele desistiu e começou a orientá-la pacientemente, persuadindo-a a fazer algo para ele. Pequena criatura, quero que faça uma coisa. Se for sincera, posso conceder qualquer condição sua. Ao ouvir isso, Tal imediatamente teve os olhos brilhando, fitando Baiyan fixamente, como se adivinhasse seus pensamentos.
O velho ancestral acariciou sua cabecinha e disse com um sorriso suave, só isso não pode. Já disse, muito sangue essencial de dragão divino você não consegue refinar. Você morreria. Então, Tal balançou a cabeça com um ar de quem entendia, fazendo uma expressão muito hesitante. Baian teve uma ideia maliciosa e disse suavemente, você não gosta de comer coisas gostosas? Posso permitir que experimente uma iguaria. Rara de se encontrar nos três reinos. Tal piscou os olhos, parecendo um tanto tentada. Mais gostosa do que você? Esta frase fez Baian demorar muito para responder. Sob o olhar expectante dela, Baian apenas contraiu o canto da boca. Claro. Você já ouviu falar que não pousa em árvores que não sejam fênix, não come alimentos que não sejam frutos puros, não bebe água que não seja de fontes doces? Esta criatura é uma ave divina celestial, sua carne é macia, suculenta e deliciosa. Só eu posso fazê-la provar. Sério? Tal ouviu e começou a babar. Desde que acordou, nunca se sentiu satisfeita. Comida boa. Como deixar passar? Claro, nunca brinco com as palavras. Lin Jian, que estava ao lado, começou a achar estranho. Baian estava praticamente vendendo ele. Lin Jian ficou furioso e o xingou em transmissão mental, dizendo que ele estava enganando uma criança. Baian respondeu calmamente, se quiser ajuda, tem que pagar o preço. Que preço? Não era ele, Lin Jian, quem sairia perdendo, depois que a pequena completasse a tarefa. Será que Baian realmente iria cozinhar esta fênix colorida? Lin Jian estava com o rosto roxo de raiva. Enquanto isso, Baian já havia gravado a tarefa de Tal numa pedra espiritual e entregue a ela um pingente em forma de dragão, pendurado em seu pescoço. Este objeto se chamava Sombra da Alma. Dentro dele, havia um fragmento da alma de Zitu, que se conectaria com sua alma, ajudando Tal a encontrar sua alma. Depois de terminar, Baian ainda injetou uma corrente de energia espiritual, mas não explicou a Tal. Venha aqui. Após dar todas as instruções, Baian acenou para Lin Jian. Lin Jian, sem entender, ainda assim se aproximou e perguntou, o que foi? Baian não respondeu. Em vez disso, arrancou uma pena de fênix de sua cabeça, fazendo Lin Jian quase gritar impropérios, perdendo a compostura. No entanto, Baian nem sequer olhou para ele. Aproveitando a oportunidade, transformou a pena de fênix num grampo de cabelo e o colocou na cabeça de Tal, explicando, esta pena de fênix pode proteger sua vida em momentos de perigo. Considere como uma recompensa por fazer algo para mim. Você usou a minha. Feng Linjiu serviu como recompensa, e Linjiu pulou de raiva, mas não podia vencê-lo. Tal tocou a presilha de madeira em sua cabeça, sem nenhuma reação. Em vez disso, ele queria era uma boa refeição, neste momento. Sua barriga já estava roncando de fome, a ponto de querer morder Baian. Estou com fome. Tal protestou de forma suave e manhosa, se não lhe desse comida, ele não ajudaria. Então eu te darei mais um agrado, pode escolher 3 itens daqui para levar. Estou falando de coisas, veja como sou generoso. Vá logo escolher. Isso é uma grande oportunidade, entendi. Tal abaixou a cabeça. Relutante, ele circulou perto do lago, seus olhos grandes mostravam interesse em tudo. Ao ver a flor de lótus prateada, ele a pegou e a colocou na boca sem hesitar. Se um servo imortal visse isso, com certeza ficaria de boca aberta, incrédulo. Aquela era a lótus prateada dos 9 céus, cultivada com a própria essência do dragão de Baian. Nem mesmo um deus poderia obter uma. E ele simplesmente a comeu. E não parou por aí. Tal viu que havia peixes no lago. Mergulhou de cabeça e perseguiu os peixes, que se espalhavam em todas as direções. No fim, todos foram parar em sua barriga. Em um piscar de olhos, o lago ficou uma bagunça por causa de Tal. Ele segurava uma flor de lótus na mão, com uma carpa na boca, várias ervas imortais enfiadas na cabeça, e subia no tronco da antiga árvore Kindlan, que estava cheia de frutos verdes e brilhantes. Era de dar água na boca, ainda mais para Tal. Lin Jian ficou boquiaberto. De um lado, ele se alegrava com o desastre. Seu lago vai acabar destruído. Se eu soubesse, teria sido melhor me dar a lótus prateada dos 9 céus. Baian não lhe deu atenção, com um movimento. Chegou ao topo da árvore Kindlan. Nesse momento, Tal enfiava frutos na boca, enquanto colhia outros e os guardava nos bolsos. Murmurando baixinho, este é para o irmão mestre, este é para o irmão Yui. Este é para o mestre dos mestres, depois para o mestre, e para a irmã mais velha.
Vendo sua aparência adorável, Bahia não pôde evitar balançar a cabeça com um sorriso, quase esquecendo que aquele pequeno o tinha mordido várias vezes. Ele segurou suavemente a mãozinha e disse com ternura: os cultivadores do mundo inferior não podem suportar este fruto Kinglan. Apenas prová-lo faria com que explodissem imediatamente. Você não pode usá-lo lá embaixo. Embora não entendesse, Tal ainda relutou em largá-los. Ele insistiu em segurar um monte de frutos e uma flor de lótus, pedindo a Bai Yan que o levasse embora. Antes de partir, ele olhou para a figura na luz e perguntou, inclinando a cabeça: irmão, qual é o seu nome? De repente, um dedo longo e fino, sem nenhuma defesa, tocou seus lábios. Bai Yan. Não é adequado para um dragão. Naquele instante, a grande formação dourada envolveu Tal. Ele sentiu tontura, todo o corpo flutuando. Um raio de luz dourada caiu do céu, iluminando instantaneamente o palácio da pergunta ao imortal. Os discípulos da Seitian ainda estavam inconscientes. Apenas ouviram um rugido de dragão ecoando pelos céus. Em seguida, uma torrente de energia espiritual inundou seus corpos. Então, eles lentamente abriram os olhos. Enquanto estavam confusos e perdidos, um dragão branco gigante ergueu-se no ar e mergulhou nas nuvens. A luz também se dissipou. Sem tempo para se surpreender, a energia espiritual em seus corpos fluiu lentamente para o Dantian. Discípulos do coração, deixem de lado o resto e sentem-se para meditar e refinar a energia espiritual. Vários anciões, perplexos, olharam para o palácio, onde estava uma pequena criatura de vermelho, todos se entreolhando sem saber o que fazer. E o venerável ancestral? Esse pequeno, será que ofendeu o venerável? Um ancião perguntou baixinho. Naquela hora, todos tinham visto Tal avançar e dar uma mordida no venerável. No entanto, o grande ancião Liao Eng balançou levemente a cabeça. Acho que não. Se realmente o tivesse ofendido, como poderia ter voltado ileso? Além disso, vejam o que ele segura. Como esperado, deve ser uma dádiva do venerável. Essa pequena tem uma sorte imensa. Para falar a verdade, até o grande ancião sentia inveja. Receber uma dádiva pessoal do venerável ancestral é uma bênção que poucos conseguem em várias vidas. Parece que a ascensão está ao alcance. Então, o que a pequena criatura tem nas mãos é do reino divino. Ao ouvir isso, todos balançaram a cabeça e olharam fixamente para Tal com expressões estranhas. Em seus olhos, apareceu claramente uma cobiça extrema. E daí? Vocês, um bando de velhos, vão disputar algo com uma criança? Yu Yunzi ficou furioso, balançou as mangas e se transformou num raio vermelho, lançando-se em direção ao Palácio da Busca Imortal. Os outros só puderam sorrir amargamente, afinal, era um presente do ancião. Quem ousaria cobiçá-lo? No máximo, dar mais uma olhadela, patriarca. Ao ver Yu Yunzi, Tal ficou com os olhos brilhando, correu desajeitadamente e se jogou nos braços dele. A expressão de Yu Yunzi suavizou-se. Embora não tivesse ouvido o próprio ancião transmitir os ensinamentos, ganhou energia espiritual suficiente para aumentar por décadas, ou até mais, sua cultivação. Quanto aos detalhes, dependeria do destino de cada um. Enquanto isso, os diversos anciãos estavam apreensivos, sem compreender a intenção do ancião, temendo ofendê-lo. Até que o ancião mais uma vez desceu o seu domínio divino e revogou a caça à besta feroz. Só então puderam respirar aliviados. Pelo menos o ancião não os puniu, provando que estava de bom humor. Quanto a Tal, agora ninguém em toda a seita ousava contrariá-lo, afinal, era alguém convocado pessoalmente pelo ancião ao reino divino. Sob a proteção dele, tinham que tratá-lo como uma preciosidade. Claro, Tal ainda não sabia dos privilégios que recebia da seita. Naquele momento, estava simplesmente seguindo atrás de Yu Yunzi, segurando uma fruta verde e a oferecendo a ele, mestre ancestral. Isto é para o senhor. Ao ver o rosto macio e adorável de Tal, Yu Yunzi não conteve um sorriso de carinho. E, com expressão afetuosa, recebeu a fruta bruma azul. Mal a fruta tocou sua palma, ele imediatamente sentiu uma energia espiritual incrivelmente abundante se espalhar. Então este é um objeto do reino divino? Nesta vida, realmente tive uma sorte imensa, a ponto de ter a honra de tocá-la. A emoção de Yu Yunzi era indescritível. Segurando a fruta, sem conseguir falar por um bom tempo. Apenas olhar para este objeto já é suficiente. Mesmo aqueles que transcendem antes da ascensão, provavelmente não conseguiriam refiná-la. Só posso dizer que não tenho mérito para apreciá-la. Pequeno broto. Yu Yunzi olhou para Tal,
prestes a falar, mas Tal Tal já tinha virado a cabeça e saído correndo desajeitadamente em direção a Mushin. Mestre, mestre, isto é para o senhor, e para o irmão mais velho, para a irmã mais velha. Num piscar de olhos, todos nas mãos seguravam uma fruta verde, com expressões complexas no rosto. Havia comoção, confusão e, acima de tudo, contentamento profundo. O pequeno Broto, embora guloso e muito protetor com a sua comida, era extremamente bom para os que estavam ao seu redor. Com isso, o Vale do Espírito Imortal, que sempre fora o último da seita sombra gélida, finalmente pôde se vangloriar. Afinal, aquelas eram frutas do reino divino. Mesmo que não pudessem comer, guardá-las como relíquia já servia. Ao saber disso, os outros anciãos, naturalmente, ficaram com inveja, arrependendo-se amargamente de não terem raptado Tal Tal no início. Para não causar alvoroço, os acontecimentos daquele dia foram conhecidos apenas por alguns. Os novos discípulos nada sabiam, achando apenas que o ancião tinha mudado de ideia repentinamente. A seita, naturalmente, não ousou descuidar. Para treinar Tal Tal, praticamente todos os recursos foram direcionados para ele. No entanto, o pequenino não mostrava nenhum sinal de progresso. Em vez disso, deu um trabalhão aos anciãos dos outros picos. Todos os dias, o grão-mestre ouvia algum ancião vir se queixar, reclamando com lágrimas e ranho: Grão-mestre, esse pequenino não se pode criar. O senhor me pediu para refinar os elixires para fortalecer a base e nutrir a origem. Adivinham o que aconteceu? Ele comeu todos os elixires da minha sala de alquimia. Nem o caldeirão escapou. Meu tripé de madeira vermelha, que conquistei com tanto esforço, ele engoliu inteiro num só gole. Xiao Yao, que absurdo! O teu tripé tem, no mínimo, 3 pés de altura. Como poderia ele engoli-lo inteiro num só gole? Yu Yunzi alisou a barba, ergueu as pálpebras, com um ar despreocupado, protegendo o discípulo neto do seu pico. Zhongli Jiui, ao ouvir tal defesa, ficou furioso, esbugalhando os olhos e gritando: quem sabe que método aquela criança usou? O facto é que o meu tripé foi engolido por ele. O vosso Vale do Espírito Imortal tem que assumir toda a responsabilidade. Assumir? Claro. Não passa de te compensar com uns petiscos. O nosso Vale do Espírito Imortal tem muitos. Yu Yunzi claramente protegia Tal Tal, o que enfureceu ainda mais Zhongli Jiui. Quando este ia começar a xingar, viu Ilian chegar como se tivesse encontrado um aliado, e disse logo: Irmão Qianxi também veio. Parece que o pequenino também foi ao vosso pico do Anel Menor fazer uma confusão, não foi? Então, aquela montanha, aquelas árvores e ervas estão em paz. Ao ouvir isto, Qian Venian torceu o canto da boca, mas não disse nada. Contudo, só pela sua expressão dava para saber que, com toda a certeza, tinha virado o pico do Anel Menor deles de cabeça para baixo. Qian Venian, com expressão impassível, foi até Yu Yunzi. Jogou-lhe um livro de contas, indicando que ele mesmo lesse. Yu Yunzi abriu e deu uma olhada bagunçada. 300 pés de vento e floresta, 100 frutos de avestruz-ovelha, 120 flores de neve e cássia. E ainda a pedra-mãe do bosque abaixo do pico Pequeno Anel. Até Yu Yunzi se sentiu aflito. O pequeno ser arrancou até a crosta do pico Pequeno Anel, embora seja pequeno. Ele pensou, erguendo o polegar em segredo, mas como pagar essa perda? Vendo a expressão estranha de Yu Yunzi, Qian Venian disse: não é só isso. Ouvi dizer que seu neto discípulo também arrancou os brotos de bambu que brotavam no coração do pico de bambu quebradiço. E devorou tudo. Aqueles eram bambus de jade de água crocante. Quando a irmã mais velha Gu sair da reclusão e vir isso, tenham certeza de que ela vai virar tudo de cabeça para baixo. Agora o rosto de Yu Yunzi ficou ainda mais sombrio. Ele até começou a pensar se não deveria compensar a irmã Gu com uma fruta milagrosa. Ao ouvir essas palavras chocantes, Zhongli Jiui se curvou para Liao Eng e disse: irmão mais velho, em apenas 50 anos, já virou isso. Se passarem mais algumas centenas de anos, nossa seita Yanyan provavelmente será comida até a falência por esse pequeno. Pelo bem da seita, você precisa pensar em um plano. Eu tenho um plano. Não está chegando o teste do abismo da areia espiritual, que só abre uma vez a cada 100 anos. Acho melhor enviar esse pequeno para treinar lá. Talvez ele mude de caráter quando sair. Assim que Zhongli Jiui terminou, Yu Yunzi imediatamente interrompeu: sou contra. Ele ainda é tão pequeno. Enviá-lo ao abismo da areia espiritual. Quem vai assumir a responsabilidade se algo der errado? Os outros discípulos vão.
Por que o Tal não pode ir? Além disso, seu vale da alma imortal só aceitou esse discípulo. Se ele não for, quem irá? Ele recebeu o favor do patriarca. Isso diz respeito a toda a seiteanha, não se pode agir de qualquer jeito. Justamente porque o patriarca gosta dele. É que precisa ser bem treinado. O treinamento pode ajudá-lo a crescer. Ou você quer vê-lo ficar 10 anos como um só dia, só sabendo comer, sem nenhum progresso? Diante da réplica de Zhong Linjiu, Yu Yunzi ficou sem palavras por um momento. Quando os dois estavam prestes a partir para a briga, Liao Eng deu um frio, dissipando a arrogância dos dois. Ele refletiu um pouco e disse: esta não é a única oportunidade. O pequeno tem bênçãos profundas. Talvez tenha um encontro de sorte no abismo da areia espiritual que o ajude a aumentar seu cultivo. Mas Yu Yunzi ainda não desistia, queria refutar. Mas Liao Eng balançou a manga, com um rosto sério, mostrando que não havia margem para negociação. Yu Yunzi só pôde desistir. Ele suspirou profundamente, esperando que a jornada de Tal fosse segura. Achu, o que foi? Aquela coisa é de um frio extremo, mas você insiste em não ouvir. Tal esfregou o nariz, franziu os lábios e ficou olhando fixamente para o peixe assando no fogo. Sentindo o aroma se espalhar, não conseguiu evitar engolir saliva. Irmãozinho dono, esse peixe ainda não está pronto? Assim que ela disse irmãozinho dono, o colar de alma oculta pendurado no pescoço de Tal brilhou intensamente, fazendo Song Xiaofeng pular do chão assustado. Com um rosto pálido, ele disse: vovó, não me chame de irmãozinho dono. Irmão é irmão. Por que colocar dono? Esqueceu da última vez? Quando você chamou de irmãozinho dono, o pingente quase me devorou. Irmãozinho dono, seu pingente quase me devorou. O incidente da última vez deixou uma sombra considerável em Song Xiaofeng. Como ele ousaria deixar o pequeno chamá-lo assim? Além disso, mesmo que o pingente não o devorasse, os irmãos e irmãs mais velhos do Vale da Alma Imortal poderiam arrancar sua pele. Então como devo te chamar? Tal arregalou os olhos, perguntando confusa. Song Xiaofeng teve uma ideia. Irmão mais velho, me chame de irmão mais velho. Embora Tal tivesse entrado na seita antes dele, ele queria tirar vantagem disso. Tal inclinou a cabeça. Pensou por um momento e depois assentiu seriamente. Irmão mais velho. O peixe ainda não está pronto? Estou com fome. Pronto, pequena querida. Agora mesmo, vou te dar. Song Xiaofeng rapidamente entregou o peixe assado. Tal já estava esperando ansiosamente. Assim que viu o peixe, pegou e deu uma mordida. Queimou, deixando seu rostinho vermelho, mas ela não parou nem um pouco. Enquanto os dois comiam felizes, Zhang Li, um discípulo do Pico de Bambu Verde, veio correndo apressadamente. Ele e Song Xiaofeng entraram juntos no Pico de Bambu Verde, e os dois tinham uma relação muito boa. Irmão mais novo, você ainda está aqui comendo? Ouvi dizer que o julgamento do Abismo Sombrio, que acontece uma vez a cada 100 anos, vai começar, e nosso Pico de Bambu Verde também tem uma vaga. Em cada julgamento do Abismo Sombrio, todas as grandes seitas e clãs dão muita importância. Os discípulos que conseguem sair de lá são gênios incomparáveis e serão treinados como prioridade pelas seitas. Como uma das principais seitas do continente Fonte do Vento, o clã Yanha naturalmente também dá grande importância. Mais da metade dos discípulos que entram conseguem sair com sucesso. Desta vez, as regras são as mesmas. Cada seita tem 5 vagas, escolhidas internamente. A cultivação deve estar acima do 9º nível de refinação de Qi e abaixo do estágio de fundação. Todos os discípulos que saírem de lá receberão uma pílula Fuxen refinada por um alquimista, além de um artefato de alto nível e uma fruta de acúmulo espiritual. Qualquer um desses 3 itens é inestimável. A pílula Fuxen pode ser usada para romper barreiras de cultivação, e a fruta de acúmulo espiritual pode aumentar a cultivação em 100 anos. Quanto aos artefatos, a maioria dos discípulos de refinação de Qi não os possui. Esta é uma oportunidade rara. Song Xiaofeng não tinha nenhum interesse nesse tipo de treinamento. Já tinha ouvido antes que o julgamento do Abismo Sombrio era muito cruel, pois era preciso ir junto com discípulos de outras seitas e famílias importantes, e era bem possível perder a vida. Algo tão perigoso, ele não queria ir, por causa daquelas recompensas. Arriscar a vida não valia a pena. Ter uma vaga, o que isso tem a ver conosco? Será que algo assim poderia ser dado a nós, discípulos novatos?
Song Xiaofeng não se importou e continuou comendo peixe. Zhang Yi suspirou impotente. O julgamento é justamente voltado para os discípulos novatos. Além disso, desta vez a irmã mais nova Lê com certeza vai representar o Vale das Almas Imortais. Ao ouvir isso, Song Xiaofeng e Cao Cao ergueram os olhos de repente, olharam um para o outro com os olhos arregalados e perguntaram em uníssono. Eu? Ele? Zhang Yi balançou a cabeça em silêncio. Song Xiaofeng arregaçou as mangas e disse irritado, nossa Cao Cao acabou de entrar. Nem sabe pilotar uma espada, e querem mandá-lo para o julgamento? O ancião não tem coração. Zhang Yi lembrou em voz baixa, não é que acabou de entrar, já se passaram mais de 50 anos. Até a irmã mais nova Qin do Salão das 100 Ervas já sabe pilotar uma espada. Como assim? Você está menosprezando nossa Cao Cao? Parece que não quer mais cuidar do bosque de bambus. Song Xiaofeng ergueu as sobrancelhas, fingindo ameaçar, assustando Zhang Yi, que balançou a cabeça rapidamente. Não ouso, eu só. Só? Tudo bem, você tem algum jeito de impedir a irmã mais nova de participar? Aquele lugar é muito perigoso, tenho medo de que ela não volte. Isso, você está me complicando. O Vale das Almas Imortais. Só tem a irmã mais nova Lê como discípula novata, com certeza vão mandá-la. Já no nosso pico de bambu verde, desta vez é incerto, afinal somos só nós dois. Mas nossa cultivação está longe do 9º nível. Ainda, cada seita tem apenas 5 vagas. E o clã Yanyan geralmente as distribui, e os anciãos escolhem pessoalmente. Porém, como o grão-ancião não tem discípulos, e o portão de Jade não admitiu novos discípulos, por esses motivos, essas vagas acabaram caindo para os outros 5 anciãos. O Pico do Anel Pequeno, o Salão das 100 Ervas e o Pavilhão Compton dispensam comentários, eles têm o maior número de novos discípulos a cada ano. E não é difícil selecionar os melhores entre eles. Restam o Vale das Almas Imortais e o Pico de Bambu Verde, totalizando 3 novos discípulos aqui. Zhang Li olhou de relance para Song Xiaofeng e disse, um pouco constrangido. Irmão mais novo, você sabe que aquele nosso mestre ancestral tem um temperamento muito forte. Se algo der errado neste julgamento, não conseguiremos escapar das consequências. Comparado a mim, suas chances são muito maiores. Além disso, a irmã mais nova Lê também vai. Você não pode simplesmente deixar a vaga do nosso Pico de Bambu Verde ser tomada pelo Pico do Anel Pequeno. Pode? Mas eu estou só no 8º nível. Como você quer que eu de repente avance para o 9º nível? Song Xiaofeng ficou muito sem palavras. O perigo, nem se fala. Ele ainda está preso na cultivação, embora também não queira sofrer a ira irracional do patriarca. O problema é que não é algo que ele possa resolver. Assim que viu Song Xiaofeng enlouquecer, Zhang Yi imediatamente disse, isso não significa que não haja solução. A seita publica tarefas diariamente. Recentemente, há uma tarefa que pode exatamente conceder uma pílula para fortalecer a base e consolidar a essência. Se você usá-la para romper o 9º nível, a chance de sucesso é superior a 70%. Caramba, Song Xiaofeng percebeu que este seu irmão mais velho estava, de todas as maneiras, jogando essa batata quente para ele, embora estivesse irritado. Song Xiaofeng não deu atenção a Zhang Yi. Em vez disso, virou a cabeça e olhou para Cao Cao, que estava enfiando um peixe inteiro na boca. Apressadamente, segurou a mão dela. É assim que se come peixe? Cuidado com as espinhas. Cao Cao inclinou a cabeça, confusa, retirou a mão e disse irritada. Estou com fome. Também tem que ter cuidado com as espinhas. E se prender na garganta? Ele suspirou impotente, pensando que se não ficasse de olho na pequena, ela acabaria comendo todo tipo de porcaria. Deixa pra lá. Vou arriscar a vida e ir com você. Sem esperar Cao Cao terminar de comer, Song Xiaofeng puxou ar e saiu. Vamos pegar a tarefa. O salão lateral 100 é o local da seita, especialmente usado para publicar tarefas. Todos os dias, muitas pessoas vêm aqui. É a principal fonte de renda. Para os discípulos iniciais, as tarefas aqui são divididas em Jia, Li, Bing, Jin. Do difícil ao fácil, cada um pega de acordo com sua própria força. As recompensas das tarefas também são muito diferentes. Há pedras espirituais, artefatos, ervas espirituais, pílulas, etc. Desde que entraram na seita, esta era a primeira vez que os dois vinham ao salão lateral 100, principalmente porque sua cultivação era muito baixa. A maioria das tarefas, mesmo que quisessem pegar, não tinham forças para tal. Ao chegar no salão lateral 100,
Song Xiaofeng examinou os pergaminhos com seriedade, até parar em uma tarefa de coleta de ervas medicinais. A descrição do conteúdo era simples: colher a erva do vento espiritual no ninho da serpente dos 5 espíritos. Após completar, receberia 50 pedras espirituais mais 3 pílulas de quietude e destino. Esta pílula era exatamente o que eles precisavam. A tarefa parecia não ser difícil, mas Song Xiaofeng olhou para a classificação e ficou atônito. Tarefa nível Bing. Não é algo que só ousam pegar na fase de fundação. É esta. Tal Tal inclinou a cabeça e perguntou. Song Xiaofeng acenou levemente, pensando em considerar melhor, mas Tal Tal imediatamente entregou o pergaminho. Irmão mais velho, nós pegamos esta tarefa. O discípulo encarregado de publicar as tarefas olhou fixamente para o rostinho adorável de Tal Tal, surpreso, e disse suavemente: Pequena irmã, esta é uma tarefa nível Bing. Aconselho você a começar pelo nível Jin. Quando sua cultivação subir, aí sim tente o nível Bing. Tal Tal perguntou confusa. E o nível Jin tem pílula de quietude e destino? Isso não tem. Afinal, é uma pílula para fortalecer a base e consolidar a essência. Como o nível Jin recompensaria? Algo tão generoso? Então é esta. Tal Tal não pensou mais. O irmão mais velho também entendeu o objetivo dela e não pôde deixar de aconselhar. Mas, nesse momento, 3 discípulos vestindo uniformes da pequena brisa circular entraram em fila. Ao entrar, lançaram um olhar frio para Tal Tal. O líder desses 3 era San Lian, que da última vez, no pavinho da verdadeira cultivação, quis tomar Tal Tal como mascote espiritual. Da última vez, foi impedido por Fengji, e depois San Lian foi severamente repreendido pelo mestre. Ele guardava rancor, mas não ousava ir ao Vale da Alma Imortal. Apenas suportava. Não esperava ver Tal Tal aqui. San Lian nem olhou para o pergaminho da tarefa e disse diretamente ao discípulo encarregado: a tarefa da erva do vento espiritual. Nós pegamos. Fomos nós que pegamos primeiro. Tal Tal gritou com raiva. Por causa de sua aparência adorável, não tinha nenhuma intimidação. Pelo contrário, fez San Lian piorar. Quem disse que a tarefa só pode ser pega por uma pessoa? No mundo da cultivação, quem tem capacidade fica com ela. Olha só vocês dois, um no 8º nível de refinação de Qi. Também quer pegar uma tarefa nível Bing. Irmão San, eles também querem a pílula de quietude e destino. Provavelmente querem romper para o 9º nível de refinação de Qi e participar do teste deste ano. Alguém atrás de San Lian percebeu isso. E imediatamente viu Tal Tal e o outro como concorrentes. É preciso saber que, na opinião de Xiao Wanfen, desta vez, o vento dos bambus verdejantes provavelmente desistiria, então a vaga certamente passaria para eles. Naturalmente, estavam determinados a conseguir este elixir da quietude. Só com isso? Nessa altura, nem saberiam como morreram. Apenas formigas, não precisamos nos preocupar. Vamos embora. Após dizer isso, San Lian deu uma risada fria. Depois de receber um guia de missão do irmão mais velho que distribuiu as tarefas, ele saiu diretamente. Vendo-os partir, Song Xiaofeng ficou furioso. Você disse formigas? Sua família toda é de formigas. Tal Tal não conseguiu evitar e inclinou a cabeça para perguntar, quando eles estavam aqui. Por que você não falou nada? Song Xiaofeng instantaneamente perdeu a coragem, abriu as mãos e deu de ombros, parecendo resignado. Enfrentá-lo? Ele é um jovem de família nobre. Eu, sem nenhum respaldo. Como ousaria provocá-lo? Irmão mais velho Tal Tal virou-se e perguntou seriamente. O irmão mais velho que distribuía as tarefas, vendo sua insistência, só pôde dizer: tudo bem, mas eu aconselho vocês a encontrarem mais uma pessoa para formar equipe. As chances de sucesso serão muito maiores. Já que podemos aceitar, então não há grande problema. Tal Tal, alegremente, pegou o guia da missão. Enquanto pensava em quem chamar para formar equipe, uma mão puxou suavemente a roupa de Tal Tal, e uma voz fraca perguntou: posso me juntar a vocês? Tal Tal, confuso, virou-se e viu uma jovem alta e magra, de aparência frágil, vestida de verde, que baixava a cabeça e olhava para ela com olhos suplicantes. Claro, Tal Tal, sem pensar, concordou prontamente. A jovem tremia de emoção. Obrigada. Obrigada, pequena irmã mais nova. Song Xiaofeng, observando, perguntou em dúvida. Essa irmã mais nova é. Meu sobrenome é Qin, nome Xiu. Sou uma nova discípula do Salão da Erva Branca. Qin Xiu apresentou-se timidamente. Ao ouvir isso, Song Xiaofeng apressou-se em se aproximar.
dizendo alegremente, então é a irmã mais nova Kim. Desta vez, o Salão da Erva Branca enviou você para o teste do Abismo da Areia? A rigor, havia muitos discípulos no Salão da Erva Branca, não faria sentido enviar Qin Shiyu, uma discípula de apenas 7º nível de cultivo de Qi, para formar equipe? Será que estavam dando tratamento especial aos novatos? Não, é necessário ter o 9º nível de cultivo de Qi para participar do teste. Minha cultivação é insuficiente, mas há uma erva medicinal que preciso obter no Abismo da Areia. Por isso, sem outra opção, pensei em usar o Elixir da Quietude para elevar minha cultivação. Qin Shiyu baixou os olhos, um pouco envergonhada. Sua cultivação ainda era rasa, embora tivesse certo talento em farmacologia e alquimia, era apenas uma iniciante, sem habilidades de defesa pessoal, e nem conseguia formar equipe para missões menores da seita. Mas o Elixir da Quietude dificilmente fará você subir 2 níveis diretamente. Song Xiaofin franziu levemente a testa. Ele precisava conseguir aquele Elixir da Quietude. Poder ir ao teste com tal era bom, mas se fosse para formar equipe, essa irmã mais nova Qin não era uma boa companheira. Vendo Song Xiaofin hesitante, Qin Shiyu adivinhou sua preocupação e apressou-se em explicar. Sei que minha cultivação é baixa e posso não ajudar muito, mas tenho algum conhecimento em farmacologia e preparei